Quero falar com mãe de autista. Eu sou tio de autista. Você sabe que muitas vezes o tratamento, no caso do autismo, principalmente aqueles de nível 1 e 2, eles são deveras caros, né? Eles são caros e pesam mesmo no orçamento. E você sabia que você pode usar o seu FGTS para custear este tratamento? É uma, posso falar para você, uma tranquilidade a mais para quem tem essa questão para cuidar dentro de sua própria casa. Quem vai falar com a gente, claro, é o doutor Fabrício Pozzocco, que eu vou pedir para a sobrancelha nervosa colocar na tela para falar com a gente. É um assunto que impacta diretamente grande parte das mamães e dos papais de autistas, porque o tratamento muitas vezes vai ficando muito caro, faltam profissionais, e você tem que, muitas vezes, custear na iniciativa privada. Ô, doutor Fabrício Pozzocco, primeiramente, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Namira. Bom dia, Kristen. Boa tarde, né, perdão. É sempre um prazer a gente estar junto aqui para poder estar conversando. Doutor, fala um pouco pra gente dessa possibilidade dos pais e mamães de autistas conseguirem, evidentemente, custear o tratamento usando recursos como, por exemplo, o FGTS. Então, Kristen, isso é uma situação que começou a ficar mais latente, começou a ficar mais importante agora. O que acontece? Nós sabemos, infelizmente, que os tratamentos relacionados ao autismo acabam sendo extremamente caros. E a gente sabe que esses tratamentos, muitas vezes, eles são multidisciplinares. Eles exigem aí uma gama de profissionais muito grande. A gente fala de fisioterapia, a gente fala de psicologia, a gente fala lá do método ABA, né, que também é todo multidisciplinar. A gente fala, enfim, de inúmeros tipos de tratamento. E isso, infelizmente, acaba tendo um custo muito alto. E muitas vezes os planos de saúde também começam a dificultar muito isso, começam a negar esses tratamentos. O SUS também não tem todo esse aparelhamento, essa gama para poder estar auxiliando muitas vezes as mamães e os papais que têm essas pessoas na família. E aí, o que aconteceu? A Justiça, através de um requerimento, de um pedido específico, começou a dar, com muita sensibilidade, direito ao tratamento das crianças autistas, podendo se utilizar do FGTS. Para que a gente entenda isso, Kristen, não adianta você chegar lá na Caixa Econômica Federal e dizer o seguinte: olha, eu quero levantar o meu FGTS para poder pagar o tratamento de autismo do meu filho ou de um parente meu. Não adianta, porque a Caixa não vai permitir isso. A Caixa somente permite isso quando a gente fala do autismo nível 3, que são aqueles mais graves. Para o 1 e 2, a Caixa diz: olha, isso não importa, porque isso aí não é tão grave assim. Só que o Poder Judiciário tem se demonstrado sensível em situações como essa, principalmente demonstrando que não é porque você tem o nível 3 e simplesmente o nível 2 e o nível 1 não merece esse atendimento ou essa situação. Exatamente ao contrário, Kristen. Quando a gente está falando de autismo, não importa o grau. A gente tem que lembrar que é necessário o tratamento para o melhor desenvolvimento da pessoa que tem aí o transtorno do espectro autista. Por conta disso, se por acaso alguma das pessoas que estão vendo a gente aqui se sentirem numa situação como essa, é importante que procurem um advogado da sua confiança, procurem a OAB da sua cidade, para que levem os documentos necessários. Quais seriam? A prova de vida, né, a certidão de nascimento, a questão aí do relatório do seu fundo de garantia, o relatório médico comprovando efetivamente o autismo e as necessidades desse tratamento multidisciplinar, que com isso tudo você terá a possibilidade de ingressar na Justiça para poder conseguir esse tratamento e o levantamento dos valores do fundo de garantia. Ô, doutor, é sempre importante dizermos aqui, porque às vezes as pessoas falam: eu não tenho condições de um advogado e coisa do tipo.
a OAB ela vai fazer uma análise das suas necessidades, ela pode apontar um advogado para acompanhar a sua causa, né? De forma pública, gratuita. É um serviço que é importante a gente sempre destacar, não, doutor? Sim, Kristen, isso é muito importante. Quando a gente fala para as pessoas procurarem a OAB da sua cidade ou procurarem um advogado da sua confiança, é exatamente porque existe essa possibilidade da gratuidade de justiça, onde efetivamente os profissionais vão trabalhar para poderem atender o direito dos clientes e vão receber depois de um convênio que é feito entre a OAB e efetivamente esses serviços públicos. Existe também, Cristian, uma coisa que é importante falar, que muitos profissionais que também são especializados trabalham para poder atender esses casos e só recebem ao final, depois que houve o levantamento dos valores. Isso também é muito comum acontecer. Casos como esse são importantes para que as pessoas possam ter sempre o melhor profissional atendendo a sua necessidade, seja ele um profissional gratuito, indicado pela OAB, seja efetivamente um advogado da confiança dessa pessoa que aceite trabalhar para receber somente ao final. Doutor, o nosso WhatsApp aqui do Namira, destacando mais uma vez para o nosso telespectador aqui, DDD 13997632664. A dona Alice, ela acabou de mandar para a gente o seguinte: boa tarde, doutor. Sou mãe de autista. Em Peruíbe eu dependo do serviço público. Não tem TO, não tem psiquiatra e não tem fisioterapia, já que meu filho precisa de fisioterapia. Quando ocorre isso, a cidade não oferecendo esse serviço público, o que eu faço? Como proceder? Não sei mais o que fazer. Obrigado pela audiência, Alice, ao nosso programa. Doutor, a mãe não tem nenhum serviço, ela depende de serviço público, ela não tem, pelo que eu entendi, não tem plano privado. A prefeitura não consegue ofertar esse serviço. O que ela deve fazer? Ela está sentindo falta, precisa de um fisioterapeuta também para o filho dela. Então vamos lá, Cristian, isso é muito importante a gente poder estar falando para quem está ouvindo a gente agora e levando essa informação para todos, inclusive para a dona Alice. Se isso acontece, dona Alice, em relação a Peruíbe especificamente, ou se você não é de Peruíbe e está com esse mesmo problema na sua cidade, é importante lembrar que você pode procurar um profissional advogado e esse profissional vai ajuizar uma ação contra a municipalidade, solicitando exatamente esse atendimento, chama ação de obrigação de fazer, solicitando exatamente esse atendimento, a providência em relação a isso. Se isso não for permitido, ou se a prefeitura ou o órgão específico não atender a esse tipo de requerimento, Cristian, existem duas possibilidades. O juiz pode designar uma multa para que a prefeitura pague enquanto ela não colocar o TO, enquanto ela não colocar o fisioterapeuta, enquanto ela não oferecer esse serviço especificamente, porque isso é de obrigação, inclusive, do SUS. Então, se essa situação não for atendida, com essa ação de obrigação de fazer, ela pode conseguir esse tratamento, obrigando a prefeitura a isso. Caso a prefeitura não faça isso, ela será obrigada a pagar uma multa, sem prejuízo da dona Alice poder fazer esses tratamentos fora, numa rede particular, e a prefeitura ser obrigada a fazer o pagamento desses tratamentos. Perfeito. Doutor Fabrício Pozzocco, sextou. Mais uma vez, obrigado pela participação.